Muito obrigado, senhor presidente. A situação no Brasil, agora que já era caótica, beira o surreal, atingiu o surreal, na verdade. Acabamos de ver que depois de Alexandre de Moraes ameaçar fechar o Twitter numa intimação ilegal, todos os juristas concordam, afinal Elon Musk sequer é o representante legal do Twitter, e diz que fecha hoje à noite, se não responder a demanda legal, o Twitter no Brasil. Vamos nos aliar à China, à Rússia, ao Irã nas ditaduras. Depois disso, chega aqui que na falta de representante X no Brasil, o STF bloqueia recursos financeiros da Starlink do Elon Musk, que é outra empresa. Outra empresa, Alexandre de Moraes, vai fechar mais uma empresa depois de desempregar os funcionários do Twitter. Também os da Starlink serão desempregados? Eu queria, senhor presidente, senador Paulo Paim, que o senador Rodrigo Pacheco estivesse aqui. Eu sei que, em virtude da aprovação no Rio Grande do Sul, Vossa Excelência está sentado, mas neste momento, quem deveria estar sentado aqui era Rodrigo Pacheco, que mais uma vez foge à sua responsabilidade de tratar dos abusos de autoridade do Supremo Tribunal Federal e dar encaminhamento aos pedidos de impeachment dos ministros. E agora, como eu tenho dito, não é só o Alexandre de Moraes não tem ser empichado, todos os 11. O perfil do STF foi usado ontem para essa intimação ilegal, descabida, que achincalha o Brasil no mundo todo. Mas Rodrigo Pacheco foge à sua responsabilidade. Mais uma vez se acovarda diante dessa situação, omisso diante de tudo. Aliás, senador Paulo Paim, Vossa Excelência é presidente da Comissão de Direitos Humanos no Senado da República. Eu queria ver Vossa Excelência com a mesma energia que trata dos casos da época, dos anos 60, 70 no Brasil, dos casos presos políticos hoje no Brasil, senador Paim, com toda a sinceridade. Eu estou aqui com a camiseta do Clesão. O Clesão morreu na cadeia, senador Paulo Paim, sem ter direito à defesa que merecia, sem poder sair, apesar de os advogados anexarem todas as provas às suas comorbidades. Nos ajude nisso, senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos. Anistia para os perseguidos políticos no Brasil que não estão tendo devido processo legal. Quem quebrou que pague conforme a lei, mas perseguir pessoas que inclusive sequer estavam aqui em Brasília, colocadas na cadeia, jogadas lá, perseguidas. Felipe Martins, senador Paim, não foi para os Estados Unidos, comprovou, passou 6 meses no cárcere porque queriam arrancar uma delação premiada dele, coisa que o PT no passado sempre criticou, e agora, onde é que está o PT na defesa dos direitos humanos? Senador Paulo Paim, a Comissão de Direitos Humanos precisa funcionar para todos os direitos humanos que são violados, não só quando são supostamente de um dos lados. Aliás, eu quero aproveitar a presença do deputado Ivan Valente e perguntar se ele conhece o pastor Jorge Luiz dos Santos. Jorge Luiz dos Santos, o senhor conhece? Eu já trouxe aqui, sabe quem ele é? Ele é um pastor que está preso hoje na Papuda aqui em Brasília, eu o visitei. E sabe por que ele segue preso? Por causa de um homônimo, o senhor tratou de homônimos, de um homônimo que cometeu crimes em outro estado, que já morreu! E o Alexandre de Moraes mantém o pastor Jorge Luiz dos Santos, que foi preso nas esteiras dos acontecimentos de 8 de janeiro, apesar de utilizar a ficha corrida de um homônimo. O pastor Jorge Luiz dos Santos não tem uma passagem na polícia, mas o homônimo Jorge Luiz dos Santos, sim, tem uma extensa ficha corrida, mas já morreu! Já morreu! Onde está? Deputado Ivan Valente, estou falando com Vossa Excelência, a defesa dos direitos humanos para todos. A hipocrisia da esquerda não tem limites. Por isso, senador Paulo Paim, faz aqui uma cobrança, porque até o momento não viu o senhor falar dos abusos de autoridade e dos absurdos que estão sendo feitos contra os direitos humanos no nosso país, contra pessoas cujas ideologias o senhor não concorda, não precisa concordar, cada um tem seu lado do espectro político. Mas agir de acordo com a conveniência ideológica não é correto. Portanto, como presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado da República, lhe peço, o senhor que não fuja à responsabilidade, como foge o senador Pacheco. Eu queria que ele estivesse aqui hoje. Fiquei em Brasília para aprovar o PLN do Rio Grande do Sul, mas também para cobrar o senador Rodrigo Pacheco que tome atitude diante dos absurdos que estamos vendo hoje no Brasil. Chega de descaso com aqueles que são perseguidos políticos
precisamos contar também com Vossa Excelência. Muito obrigado. Estou aqui com as notícias que estão sendo veiculadas hoje nas redes, na mídia. Metrópolis, Moraes já tomou a decisão de derrubar o Twitter, mas ainda analisa como. O Elon Musk, que tem defendido a liberdade de expressão para todos, independente de espectro político, está sofrendo perseguição, e a sua rede também, do ministro Alexandre de Moraes, e ele se recusa a cumprir ordens, presidente, que são ordens ilegais, sem observância do devido processo legal, e a legislação americana impede que qualquer empresa americana descumpra a legislação, seja do seu país ou do país onde exerça alguma atividade, que é o caso. O X exerce atividade no Brasil, mas está em vias de deixar de prestar o serviço a mais de, parece que 25 milhões de brasileiros que utilizam as redes, a rede X, ex-Twitter, porque o ministro Alexandre de Moraes quer cobrar multas, em razão do descumprimento, a meu ver totalmente legítimo, de decisões de censura, censurar pessoas de quem o ministro não gosta, pessoas que são conservadoras, apoiam o presidente Bolsonaro. O ministro não gosta dessas pessoas e por isso ele quer que elas sejam censuradas, tenham suas redes derrubadas. As outras plataformas, como Facebook, como Instagram, elas têm obedecido às ordens do ministro Alexandre. Elas derrubam perfis dizendo que essas pessoas conservadoras, elas estão violando a política da plataforma. Nós sabemos que isso não é verdade, porque o X demonstrou, naquele escândalo do Twitter Files Brasil, que o ministro mandava derrubar contas sem que o Twitter, e ocorre isso com certeza com as outras plataformas, pudessem dizer que havia sido uma decisão judicial. Tinham que dizer que era em razão de violação das políticas das plataformas. Então, isso é uma coisa completamente absurda, não é? E ele está corretíssimo em não cumprir decisões de censura que afrontam a Constituição Federal, afrontam a moral, a consciência do povo brasileiro e afrontam, e Vossa Excelência é o presidente da Comissão de Direitos Humanos, afrontam os direitos humanos, a liberdade de expressão e o direito de não ser perseguido politicamente são direitos humanos que são consagrados por tratados dos quais o Brasil é signatário. Agora, não bastasse essa questão de derrubar o Twitter, agora o ministro está bloqueando recursos da Starlink, porque o Elon Musk é o proprietário, o dono da Starlink. Mas o que a Starlink faz no Brasil? A Starlink, ela leva a comunicação aos locais mais distantes desse país, no norte, e inclusive, não só na área urbana como rural, inclusive, quem se beneficia desse serviço da Starlink, que leva internet, comunicação aos rincões mais distantes, são indígenas, são minorias. E aí, o ministro está fazendo com que essas pessoas percam o direito de se comunicar, de poder fazer negócios. Ele está prejudicando não só os usuários do X, como também as minorias, que a esquerda levanta a bandeira que defende minorias, que defende os indígenas, e vão ficar calados, vão continuar aplaudindo o censor, o tirano Alexandre de Moraes, que está agora investindo contra aquelas pessoas que finalmente ganharam dignidade e possibilidade de se comunicar com Starlink, com a internet. Gente, isso é tão absurdo. É tão absurdo. E eu realmente, assim como fez o meu colega, deputado Marcel Van Hatten, eu peço a Vossa Excelência, que é uma pessoa equilibrada, ponderada, e é uma pessoa que luta pelos direitos humanos, que abrace essa causa e apoie também a anistia a esses presos políticos que são vítimas hoje de um tirano que impõe a ditadura da toga no Brasil. Muito obrigada.
Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.